Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Marcos Sorita. Estaremos agora, durante esses dias de situação emergencial, conversando e tratando por aqui sobre a nossa matéria, Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento. Gravo este vídeo para que vocês tenham à disposição o material relativo à nossa matéria. Disponibilizei também para os senhores o meu material escrito no Blackboard, bem como algum material de consulta, alguma matéria doutrinária a respeito do nosso assunto, que é de suma importância que os senhores conheçam. Pois bem, então eu gostaria de, nessa nossa primeira aula online, nesse nosso primeiro encontro, tratar de revisar o procedimento comum, aquele fluxograma que nós criamos. Aliás, disponibilizei aos senhores também o fluxograma criado com bastante carinho. São 3 arquivos relativos ao nosso fluxograma. O primeiro trata da fase postulatória, o segundo arquivo, o segundo fluxograma, trata a respeito da fase, ou melhor, das fases ordinatória e instrutória. E, por último, nós temos um fluxograma tratando da parte decisória, que vai ser a matéria lá do final do nosso semestre. Pois bem, eu gostaria de pedir desculpa aos senhores, mas prefiro usar esse headset porque acredito que a qualidade do som fica muito superior àquele som ambiente que é captado pelo microfone da própria câmera, do próprio computador. Então, por isso que estarei aqui usando um headset para que vocês possam aí ter a infelicidade de me ouvir falar melhor. Pois bem, então vamos começar. No fluxograma que encaminhei aos senhores pelo Blackboard, os senhores podem perceber que nós estamos tratando da fase postulatória. Vale lembrar, é importante lembrar a diferença que nós temos entre os procedimentos. Quando a gente fala de processo de conhecimento, nós estamos falando da solução que o Poder Judiciário, da solução que a tutela jurisdicional nos traz para uma crise de certeza, correto? Pois bem, então é necessário observar que para crise de certeza, o processo, a jurisdição, nos oferece o processo de conhecimento, que é aquele processo em que o juiz vai resolver uma crise de certeza, vai dizer quem tem razão, se é autor, se é réu, se é o autor totalmente, se é o réu totalmente, se é o autor parcialmente. E vale lembrar aos senhores que quando os senhores forem estudar processo de conhecimento, vocês vão perceber que nos livros antigos, anteriores ao CPC de 2015, nós tínhamos procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário. O CPC de 73, o CPC de 2015, perdão, revogou completamente o procedimento sumário, sobrando somente o ordinário. Mas aí, sobrando só o ordinário, não faz sentido a gente dizer em procedimento comum ordinário. Agora, o procedimento é simplesmente comum, certo? E gostaria que os senhores prestassem atenção, então, que nós estamos tratando de processo de conhecimento, procedimento comum, e dentro do procedimento comum nós temos 4 fases: a fase postulatória, a fase ordinatória ou de saneamento, em que o juiz coloca a casa em ordem, a terceira fase, a fase instrutória ou probatória, e por último e derradeiramente, a fase decisória, certo? E peço que os senhores não confundam também a segunda fase do procedimento comum, que é a fase ordinatória ou de saneamento, com o antigo procedimento comum ordinário do CPC de 73. Muito cuidado, muita atenção quando forem estudar, tá ok? Muito bem, então seguimos. Pois bem, a primeira fase que nós estudamos foi a fase postulatória, né? Então, como que uma demanda é levada até o Poder Judiciário?
A quem compete promover o início de uma demanda? Nós já estudamos no semestre passado, em teoria geral do processo, pelo princípio dispositivo, pelo princípio da inércia da jurisdição, que o judiciário, evidentemente, para que possa manter a sua, o seu distanciamento da influência das partes, para que possa manter a sua imparcialidade, o judiciário não pode, absolutamente em regra, promover, dar início às demandas judiciais. Daí porque o início de uma demanda judicial, a propositura de uma demanda judicial é ato da parte. Obviamente que, havendo uma parte que vá provocar o Poder Judiciário para buscar a tutela jurisdicional em face de uma outra parte, em face da parte contrária, nós vamos ter um ato privativo do autor, o início da demanda. E, como os senhores sabem, o ato da parte, o ato do autor que dá início à demanda é a petição inicial. Nós veremos numa aula específica de petição inicial, como consta aí no nosso fluxograma, que a petição inicial deve observar os requisitos dos artigos 319 e 320. E os senhores vão observar que esses requisitos começam já com o endereçamento, com a competência, em dizer qual é o juiz que detém a medida, a parcela, a quantidade de jurisdição para resolver aquele caso concreto. Pois bem, então nós vamos aprender o que é necessário que conste na petição inicial, quais são os seus requisitos fundamentais, os documentos que devem acompanhar a petição inicial, não é? Porque em regra depois o autor vai estar limitado a promover a juntada desses documentos, se ele já os tinha em suas mãos, se eles já estavam disponíveis. Então, o momento oportuno, o melhor momento é a juntada dos documentos em anexo, juntamente com a petição inicial. Pois bem, e aí nós passamos para um momento seguinte na nossa fase postulatória, que é a análise dessa petição inicial pelo juiz. O advogado do autor vai distribuir a petição inicial, aqui no Paraná todos em sistema eletrônico, ProJude, PJE, EPROC. Essa petição inicial ela vai ser recebida pelo distribuidor, o distribuidor vai promover a sua distribuição ao juízo indicado pela parte autora e vai encaminhar, vai distribuir, vai autuar, vai dar um número ao processo, vai dizer para quem foi distribuído e vai encaminhar para a secretaria dessa vara judicial. E lá o diretor de secretaria, os analistas, técnicos, estagiários vão promover o encaminhamento dessa petição inicial ao juiz da vara. Vão fazer o ato de conclusão. Vão cumprir o ato de conclusão. Os autos vão sair da secretaria virtualmente e vão ser encaminhados, serão encaminhados virtualmente ao gabinete do juiz. Lá, o juiz vai então fazer a primeira análise. E o juiz, atento que é aos requisitos dos artigos 319 e 320, vai dizer se a nossa petição inicial, se essa petição inicial ela preenche ou não os requisitos. Se a petição inicial não preencher os requisitos, como os senhores podem acompanhar aí no nosso fluxograma, ela é uma petição inicial que não tem aptidão para permitir o desenvolvimento válido e regular do processo. Tecnicamente, nós chamamos isso de inépcia da petição inicial. Nós vamos estudar especificamente no ponto de petição inicial o que é a inépcia da petição inicial. Mas, em termos gerais, quando ela não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320. Então, nós vamos dizer que a nossa petição inicial ela é inapta para possibilitar o desenvolvimento válido e regular da demanda. Tecnicamente, nós deveremos chamar isso de inépcia da petição inicial. Não é? Quando a petição inicial é inepta ou inapta, o juiz, percebendo essa situação, vai proferir
um despacho, vai proferir uma decisão determinando que a parte autora promova a emenda da petição inicial. O juiz vai promover, né, vai proferir um ato, né, uma decisão interlocutória, determinando que a parte autora promova a emenda da petição inicial. E o que é emenda da petição inicial? Emenda da petição inicial é a correção da petição inicial. É o autor analisando os vícios, as irregularidades que foram apontadas pelo juiz na sua decisão, que determinou a correção do ato da petição. Então vejam só, o juiz tem que determinar especificamente, conforme consta no artigo 321, quais são os vícios processuais que ele enxerga na petição inicial. Evidentemente que isso é para evitar decisões sádicas, né, em que o juiz olha e diz assim, essa petição inicial tem defeito, mas vamos torturar um pouco o advogado da parte autora? E ele profere a seguinte decisão: intime-se a parte autora para que no prazo de 10 dias promova a emenda da petição inicial sob pena de indeferimento. O advogado do autor, por óbvio, quando recebe essa decisão, ele fica na dúvida acerca de o que ele deve fazer, qual ato ele deve cumprir para que a sua petição seja entendida como apta pelo juiz. Daí porque ele passa a ter dúvidas sobre qual é o problema na sua peça, que vício o juiz enxergou, e ele fica numa sinuca de bico, não é? Ele fica completamente confuso e não vai saber, por óbvio, o que fazer, ou pelo menos não vai ter a certeza, ele vai poder desconfiar, olha, mas talvez tenha esse defeito, tenha aquele outro defeito, talvez eu tenha narrado mal a causa de pedir, talvez eu não tenha formulado corretamente os meus pedidos, não é? Por isso que o CPC determina no artigo 321 que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Ok? Então, o artigo 321 do CPC nos diz que o juiz vai indicar especificamente, né, qual é o vício que ele enxerga, né, para não promover uma tortura, né, que vai atentar contra a dignidade do advogado que atua no caso. Muito que bem, prosseguimos. Essa decisão ela vai ser encaminhada para o advogado da parte autora, que vai ser intimado da decisão judicial acerca da emenda ou não, e o autor tem o prazo de 15 dias para promover a emenda da petição inicial. Se o autor emendar a petição inicial, tornando-a apta, o processo prossegue. Entretanto, caso o autor não emende a petição inicial, o juiz estará diante da hipótese prevista no artigo 321, parágrafo único do CPC, ou seja, deverá o juiz extinguir o processo. Deverá o juiz extinguir o processo. Tecnicamente, nós chamamos isso de indeferimento da petição inicial. Indeferimento da petição inicial. Isso está previsto no artigo 321, parágrafo único, combinado com o artigo 485, inciso 1º do CPC. Certo? E vejam, eu pergunto para vocês, né? Eu não sei se a Stephanie está nos assistindo, por óbvio está. Uma aluna atenciosa, uma aluna dedicada, que ela certamente vai estar assistindo a nossa aula. E eu perguntaria para ela, se estivéssemos lá presencialmente, Stephanie, qual é a natureza desse pronunciamento judicial? É um despacho, uma sentença ou uma decisão interlocutória? Certamente ela me responderia, professor, é uma sentença, porque ela tem o efeito de extinguir o procedimento comum, na mesma medida em que se utiliza do artigo 485. Tem o conteúdo do 485, inciso 1º. Então, por óbvio, é uma sentença. Parabéns, Stephanie. Exatamente, é uma sentença que coloca fim ao processo. Acabou o processo.
É óbvio que vai estar sujeito a recursos que vocês vão aprender, vai estar sujeita a recursos que vocês vão aprender no próximo semestre, mas por hora o nosso processo acaba aqui. Entretanto, né, como nós dissemos, o autor pode emendar a petição inicial ou, além de tudo, a inicial pode ser apta já desde o início. Ela pode ser apta desde o início, desde o primeiro momento. O juiz olha e fala: meu Deus, que decisão, que petição inicial caprichada, bem redigida, clara, objetiva, teses bem lançadas, fundamentadas. Certamente foram alunos do professor Marcos Sorita. Então, essa petição inicial é apta. Ela preenche todos os requisitos previstos nos artigos 319 e 320. Daí porque determina o prosseguimento do feito. E qual é o prosseguimento do feito? Deve o juiz determinar, então, a citação do réu. Então, estando o processo em ordem, estando a petição inicial em ordem, o juiz vai proferir um despacho. Aí é um despacho mesmo, não tem um conteúdo decisório, é para promover o andamento do feito. O juiz vai determinar a citação do réu. E aí eu peço que vocês leiam os artigos 238 e 240. São artigos de extrema importância no que se refere à citação do réu. Veremos eles com mais profundidade na aula específica de citação. Muito que bem? Ok. Então, o réu é citado para aperfeiçoar, para completar a relação jurídica processual. Nós tínhamos uma relação entre autor e juiz. A petição inicial estabelece a relação jurídica processual entre autor e juiz. Agora falta completarmos, falta finalizarmos, falta aperfeiçoarmos a relação jurídica processual que existe até então entre autor e juiz, por meio da petição inicial, agora complementando ela entre juiz e réu. Qual o ato que vai fazer isso? Que vai trazer o réu ao processo, que vai aperfeiçoar, vai completar essa relação jurídica processual entre autor, juiz e réu? A citação. Artigos 238 e 240 do Código de Processo Civil. E aí, muito cuidado para quem está na prática, para quem está fazendo estágio, porque muitos ainda pensam que o réu é citado pelo novo CPC para apresentar contestação. Em regra, isso está errado. Em regra, o réu não é citado para apresentar contestação. Em regra, o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do CPC. Pois bem, então o réu é citado para querendo comparecer na audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do CPC. E nós vamos verificar que a presença das partes ela é obrigatória nessa audiência, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, autor e réu devem comparecer a essa audiência sob pena de ser aplicada a eles multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de não comparecimento. E o seu cliente lhe pergunta: doutor, doutora, preciso comparecer ao ato? Qual a sua resposta? Precisa. E ele pergunta: mas não há nenhuma hipótese, olha só, eu estou aqui cuidando da minha mãe, cuidando do meu pai, cuidando do meu filho, eu não posso ir, o meu chefe não me liberou, ou eu tenho um compromisso extremamente importante, não vou poder ir. É possível, excepcionalmente é possível, desde que na procuração, no instrumento de mandato que o seu cliente lhe outorgou, desde que haja previsão do poder específico para transacionar. O advogado, então, para que ele compareça na audiência sem a presença do seu cliente, seja autor, seja réu, e que não haja consequência processual da aplicação da multa por ato atentatório da justiça, deve, então, o advogado ter poderes especiais. O que é um poder especial? É um poder que está escrito expressamente na procuração. Os senhores já devem saber, já devem ter visto, mas para aqueles que não viram, a procuração ela tem um primeiro parágrafo que
identifica e qualifica quem está outorgando, quem está dando poderes. Tem um segundo parágrafo que identifica quem está recebendo esses poderes, que qualifica quem está recebendo esses poderes para atuar em nome de outrem. E por último, tem um terceiro parágrafo que diz quais os poderes que estão sendo outorgados. Se é poder para atuar em juízo, fora de juízo, quais os poderes que estão sendo outorgados para atuar em juízo. E veja, não vale aquela cláusula amplos poderes para o foro em geral. Essa cláusula de amplos poderes para o foro em geral não outorga poderes específicos para transacionar e que o advogado compareça sozinho na audiência de conciliação ou mediação. Tá? Então, muita atenção nisso, certo? A premissa obrigatória se não for, aplica multa? Sim. Mas tem como resolver isso? Tem. Procuração com poderes específicos. Vai estar lá assim, poderes para o foro em geral? Sim, mas também vai estar lá. Com poderes especiais para transacionar. Outros poderes especiais, receber citação, dar e receber quitação do valor, desistir da demanda, renunciar ao direito que se funda a ação. São todos outros exemplos de poderes especiais que precisam constar na procuração, sob pena de o advogado não ter a representação necessária, de o advogado não ter poderes para fazer isso sem que o cliente o autorize. Muito que bem. Nós prosseguimos então com a nossa audiência. Mas e o réu? É possível que essa audiência não se realize? Se eu falar assim, não, mas eu não tenho interesse nenhum em conciliar, em fazer um acordo, em compor amigavelmente essa demanda com a parte autora. Essa audiência ela só não se realiza com a manifestação expressa. Nós vamos ver isso especificamente na aula dessa audiência, tá? Mas para que ela não aconteça, só por hora, para lhes antecipar superficialmente, para que ela não aconteça, o autor tem que pedir na petição inicial, tem que manifestar desde já na petição inicial que não tem interesse na sua realização. Mas aí o juiz já vai cancelar essa audiência? O juiz já vai considerar que não é necessária essa audiência? Não, o juiz vai marcar a audiência mesmo assim e vai citar o réu mesmo assim para comparecer ao ato. Ué, mas professor, então a audiência vai acontecer? Não. Caso o autor tenha manifestado desde a petição inicial que não tem interesse na realização dessa audiência, na composição amigável do litígio, e o réu também manifeste o seu desinteresse na composição amigável da demanda, o réu deve juntar uma petição aos autos até 10 dias antes da realização do ato, manifestando o seu desinteresse nos termos do artigo 334, parágrafo 5º. Ok? Então, para que a audiência não aconteça, manifestação expressa do autor na petição inicial, manifestação expressa do réu em petição juntada aos autos até 10 dias antes da realização da audiência. Se uma das partes não se manifestar expressamente, a audiência acontece. Muito que bem, prosseguimos. Não obtido acordo nessa audiência de conciliação ou mediação, infelizmente as partes não se compuseram amigavelmente, nós temos então o início do prazo da resposta do réu. E nós vamos ver que o réu ele pode oferecer espécies diferentes de resposta. Tá? Nós vamos tratar superficialmente nesse momento só de duas, por exemplo, a contestação e a reconvenção. Então, duas espécies de resposta do réu são a contestação e a reconvenção. A contestação está para o réu como a petição inicial está para o autor. É o ato de defesa mais importante do réu, certo? A contestação. Então, o réu tem que vidar esforços para elaborar a melhor contestação que ele puder, abrangendo todas as teses que ele puder lançar, juntando todos os documentos que ele tiver disponíveis, todos os documentos que estiverem disponíveis em suas mãos. Mas o réu pode se manifestar também, conjuntamente ou não, por meio de um contra-ataque ao autor. Pode contra-atacar a pretensão do autor por meio de uma reconvenção. A contestação está prevista no artigo 335, enquanto, por sua vez, o contra-ataque, a reconvenção está prevista no artigo 343. Faça uma pausa,
deem uma lidinha, ok? Prosseguindo. Apresentada a contestação, juntada a contestação aos autos, o processo ele é encaminhado novamente pela secretaria ao gabinete do juiz. O processo é encaminhado novamente à conclusão do juiz. E o que o juiz vai fazer? Estamos agora na fase do artigo 347 do CPC, chamada de fase de providências preliminares. Uma subfase, na verdade, né? Porque a fase é a fase postulatória. E aí dentro dessa fase postulatória nós temos um momento, uma fase específica, um momento específico chamado de providências preliminares. É um momento em que o juiz vai proferir uma decisão. E o juiz vai proferir essa decisão com base no artigo 347. E eu, com todo carinho, preparei lá no fluxograma algumas coisas que o juiz deve fazer nesse momento. E nós vamos estudar isso especificamente. Por exemplo, o juiz deve sanar irregularidades ou nulidades que ele verificar e constatar no processo. O juiz deve analisar eventual revelia do réu. Nós vamos estudar o que é revelia, que é a ausência de apresentação de defesa no procedimento comum, né? O juiz vai analisar eventual revelia, se aplicam seus efeitos, se não se aplicam, o que vai acontecer, o que não vai. O juiz deve analisar se a defesa do réu, se foi apresentada a defesa, e se essa defesa fez um pedido de intervenção de terceiros, que é a matéria do nosso semestre ainda. O juiz deve analisar ainda se houve um pedido de reconvenção, se a defesa está acompanhada de um contra-ataque ou não. O juiz deve analisar ainda se é o caso de intimar o autor para falar sobre a defesa do réu. Professor, mas o réu falou sobre a petição inicial, sobre a pretensão, sobre o ataque do autor. Por que agora eu vou abrir uma nova oportunidade para o autor se manifestar em relação à defesa do réu? Nós vamos ter duas manifestações contra uma. Seria isso justo? Sim. Sim, meus queridos. Meus prezados e estimados alunos, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nós vamos analisar, e eu peço encarecidamente que vocês leiam neste momento os artigos 350 e 351, nós vamos perceber que muitas vezes o réu pode trazer um fato novo ao processo. Por exemplo, um fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Uma prescrição, um pagamento, uma novação. Eu já paguei, está prescrito, fiz um outro contrato, essa obrigação não existe mais. Olha, eu até devo entregar a mercadoria para o autor, entretanto o autor não me pagou ainda por essa mercadoria. E o nosso contrato prevê expressamente que ele me pague primeiro para que depois eu entregue a mercadoria para ele. Então, eu tenho um fato impeditivo que o impede de exercer o seu direito. São fatos, senhores, que não constavam, não foram narrados na petição inicial. São fatos que estão sendo trazidos em juízo nesse momento. O juiz só está tendo conhecimento desses fatos agora. Daí porque deve o juiz, então, analisando esse fato novo que foi trazido pelo réu, por força do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com base nos artigos 350 e 351, dar vista dos autos, intimar o autor para que tome conhecimento do que foi alegado pelo réu em sua contestação, das teses trazidas pelo réu em sua contestação, e assim o autor ter a oportunidade de se defender desses argumentos, de refutar, de rebater, de impugnar, de replicar esses argumentos, não é? Inclusive juntando documentos, se assim entender necessário, para rebater e controverter essa questão, né, trazida na contestação. Um outro fato que provoca a necessidade de o autor ser intimado para impugnar a contestação é a defesa processual. O réu promove em sua defesa, por exemplo, traz no bojo da sua defesa uma preliminar de mérito, uma preliminar processual, dizendo assim, olha, eu e o autor, nós assinamos um contrato em que está prevista uma cláusula arbitral. Ou seja, eventual litígio decorrente desse contrato não deve ser julgada perante o Poder Judiciário. Esse litígio não deve ser julgado perante o Poder Judiciário. Deve ser resolvido pela arbitragem. Muito que bem.
Então, quando vier esse tipo de argumento, essa defesa processual por determinação do Código de Processo Civil, nesses artigos que eu já li aos senhores, deve então o juiz intimar o autor para que ele tome conhecimento do que aconteceu, do que foi apresentado na defesa pelo réu e possa, assim, instaurar o contraditório e ampla defesa nessa questão desse fato novo, apresentando a sua impugnação. O juiz deve ainda, na sua decisão, no seu ato, nesse momento de providências preliminares, né, a gente está falando de providências preliminares, em que o juiz analisou tudo isso, irregularidade, nulidade, revelia, intervenção de terceiros, reconvenção, é ou não é o caso de intimar o autor para impugnar. Além de tudo isso, deve ainda o juiz, por último, determinar que a Secretaria da Vara Judicial promova a intimação do autor e a intimação do réu para que eles especifiquem, para que eles digam, para que eles peçam fundamentadamente, por que é necessário, por que é pertinente, por que é adequado, que eles peçam que provas eles querem produzir, para que eles peçam as provas que eles querem que o juiz produza. Perícia, inspeção judicial, oitiva de testemunha, o depoimento pessoal da parte contrária, do autor, do réu, a juntada de novos documentos que não estavam com eles, a requisição de documentos que devem ser requisitados pelo juiz, que muitas vezes tem reserva de jurisdição, só o juiz pode obter, sigilo fiscal, sigilo bancário, etc. Certo? Então, esse é o momento oportuno para que as partes digam ao juiz as provas que pretendem produzir. Mas aonde que começa isso? Isso começa lá na decisão de providências preliminares. É nessa decisão em que o juiz vai analisar tudo isso que a gente falou e, por último, vai dizer o seguinte: intimem-se as partes, né? O juiz vai dizer assim: após tudo isso que eu já analisei e determinei, intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir no prazo. Normalmente o prazo aqui é de 5 dias. Muito bem? Pois bem, então vocês estão acompanhando aí no nosso fluxograma que nós estamos lá no último quadradinho, no quadradinho que está escrito decisão de providências preliminares. Então passamos agora ao último quadradinho, que é o quadradinho de uma petição. E que petição é essa? É uma manifestação, é um ato do autor. É uma petição que o autor traz junto aos autos impugnando a contestação. Nós chamamos essa petição de impugnação ou réplica. O prazo para que o autor impugne a contestação apresentada pelo réu é de 15 dias. E, como nós já falamos exaustivamente, mas vale ressaltar, o autor só vai apresentar essa impugnação, o juiz só vai determinar que o autor apresente essa impugnação nas hipóteses previstas nos artigos 350 e 351. Certo? E aqui nós encerramos a nossa fase postulatória. É a fase em que as partes postulam em juízo, contam para o juiz o que aconteceu, narram para o juiz o que aconteceu e pedem a providência, a tutela jurisdicional que elas desejam no processo. Certo? E por último, para finalizar então a nossa fase postulatória, quando nós analisamos o nosso fluxograma, voltamos agora lá no começo, né, para finalizar, voltamos no começo. Por quê? Porque nós vimos que a petição inicial pode ser apta ou inapta. Pode ser apta a produzir os efeitos que dela se esperam, pode ser apta a promover a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, ou ela pode ser inapta, pode ser inepta. Pode haver a inépcia da petição inicial e ela não preencher os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 e o processo não poder prosseguir. Mas além dessas duas hipóteses, existe uma terceira hipótese em que o processo não deve prosseguir. E é uma hipótese mais grave até do que as outras. Porque mais grave até do que a inépcia, porque nesse caso o juiz não manda corrigir, não manda fazer nada. O juiz simplesmente, de cara, julga o pedido do autor. Professor, mas que maluquice. O juiz de cara. Nem citar o réu ele manda.
O juiz não determina a citação do réu e mesmo assim julga o pedido do autor. Professor, isso não fere o contraditório e ampla defesa? Nós vamos verificar isso no momento oportuno, especificamente no momento oportuno. Mas nós vamos perceber que o juiz está autorizado e não viola o contraditório e ampla defesa. Não viola, senhores, fiquem tranquilos, nós vamos ver por quê. Mas o juiz está autorizado pelo CPC, portanto, a julgar de cara, a julgar liminarmente o pedido do autor. O juiz vai proferir, então, uma sentença. O nome dessa sentença é improcedência liminar do pedido. O nome dessa sentença é sentença de improcedência liminar do pedido. E onde isso está previsto, professor? Isso está previsto, senhores, no artigo 332 do CPC. Ok? Certo? Ah, professor, mas eu não entendi direito, fiquem tranquilos, só para os senhores acompanharem e perceberem as hipóteses. É uma improcedência liminar, acontece logo no começo, de cara, no início do processo, e o réu sequer é citado, e o juiz já profere a sentença de improcedência. Isso está no artigo 332, e essa é uma sentença de mérito, certo? Tudo bem? Então, com isso, finalizamos, por hora, a fase postulatória, e retornamos, logo em seguida, com as fases ordinatória ou de saneamento, bem como a fase de instrução ou fase probatória do procedimento comum. Até logo, meus amigos. Grande abraço. Fiquemos firmes, fiquemos confinados em nossas casinhas, para que nós não tenhamos nenhum mal que venha por conta desse vírus que assola o mundo. Que fiquemos todos bem. Desejo muita saúde e felicidade a todos. Até mais. Forte abraço.